Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante. Vamos ter mais uma aula bem gostosa e vamos ver o que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos estudar a aula 68, que será de revisão e avaliação. Vamos para a nossa aula? Muito bem, na revisão de hoje nós vamos ter alguns conteúdos e desses conteúdos é que foi preparada a avaliação. Caso tenham dúvidas, perguntem sobre apenas o conteúdo de hoje, ok? Então nós vamos revisar realismo no Brasil. E o realismo no Brasil tem como marco inicial a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Foi escrita em 1881. Durante o período dessa passagem do romantismo para o realismo, o Brasil sofreu inúmeras mudanças histórica, econômica, política e social. Nesse período, houve muita efervescência com relação à necessidade de se libertar de Portugal. Durante esse período também houve a luta pela libertação dos escravos. Então, o crescente desenvolvimento do Brasil fez com que também a política e a vida social urbana mudasse bastante. O realismo encontrou no Brasil uma realidade propícia para a ascensão da literatura, já que os escritores como Castro Alves e José de Alencar haviam preparado o terreno. José de Alencar e Castro Alves foram poetas lá do período do romantismo, um período anterior que nós estudamos. Então, Castro Alves, ele foi da terceira geração do período do romantismo e ele denunciou a questão dos escravos. Com a obra dele, a literatura, ele denunciou todo aquele problema que havia com a questão dos escravos. Então, ele fazia parte desse pessoal que lutou pela libertação dos escravos. José de Alencar é um poeta, é um escritor que participou de todas as gerações, de todos os estilos que se escreveu lá no romantismo. Então, ele marcou mesmo o período como escritor, né? Então, eles prepararam o terreno para que o realismo viesse com toda a força no Brasil. O realismo já acontecia lá na Europa, em Portugal especialmente, né? E o realismo vem para ir de encontro ao romantismo. Ele vai contra o romantismo. O país havia vivenciado fatos importantes como a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870. A campanha abolicionista, como eu disse anteriormente, foi bastante importante nesse período, e desse período, dessa efervescência, dessa luta em que os poetas, os escritores, os pensadores do período estavam engajados, então fortaleceu e trouxe obras de arte, não só na literatura, mas em outros tipos de arte também, trouxe para nós a questão da libertação do Brasil e também de Portugal, da libertação dos escravos, da emancipação do Brasil com relação a Portugal, e trouxe um fortalecimento da economia agrária. Então, como nós vimos nos períodos anteriores, literários, as cidades começaram a se formar, houve o êxodo rural, as cidades começaram a evoluir, aconteceu a primeira e a segunda revolução industrial, que foi importante também, e com isso surgiram as camadas sociais, a burguesia e as outras camadas sociais. E os nossos poetas sempre abraçaram as camadas sociais mais inferiores, marginalizadas, não é? Então, continuando, a queda da escravidão e do império criou uma nova realidade no país. A vida social e cultural tornou-se mais ativa, ambas influenciadas pelos ideais europeus. Quais são esses ideais? Liberalismo, socialismo, positivismo, cientificismo. Então, o realismo e naturalismo, ele baseia-se mais, o naturalismo, ele se baseia mais nessas correntes filosóficas desse período,
como o positivismo e o cientificismo. O que diferencia um do outro, agora vamos ver a diferença entre o realismo e o naturalismo, né? O que diferencia um do outro é o cientificismo, isto é, o naturalismo busca na ciência explicações para o comportamento humano. Para o cientificismo, tudo tem que ser provado, testado, para ter valor, para ser importante para a ciência e para a sociedade da época. Já o realismo, apesar de ter uma visão científica, ou seja, objetiva da realidade, não recorre às teorias científicas da época. O realismo está mais preocupado em analisar os personagens do ponto de vista psicológico. Então, como Machado de Assis, ele vai sempre fazer algumas pontuações a respeito da sua personagem, ele vai fazer uma análise profunda e bem minuciosa do lugar, do que está acontecendo, mas especialmente da personagem. Isto é o realismo. Já o naturalismo, ele vai mostrar que esse período está mais preocupado com o meio ambiente onde os personagens vivem. Então, ele traz as personagens com suas qualidades, mas também com seus defeitos. Vem trazendo o ser humano como ele é, sem idealizações, sem fantasias, sem sentimentalismo. Então, o naturalismo ele se engaja nessas correntes filosóficas, especialmente o positivismo, o determinismo. O determinismo é mais marcante ainda, porque ele prega a respeito do meio em que a pessoa vive. Eles acreditavam, e pode ser que seja verdade, é uma corrente filosófica, né? Que o meio onde a pessoa vive vai influenciar o seu comportamento. Então, isto é determinismo. O positivismo, que tudo que é científico, e o darwinismo, que é a lei da evolução, né? Da evolução humana, da evolução da espécie. Então, nós vemos isso dentro da obra, não só de Machado de Assis, mas de outros autores também. Quando é o realismo, é uma pesquisa, uma análise profunda psicológica de cada personagem. Já o naturalismo, o meio em que ele vive, com todas as mazelas de uma sociedade, especificamente da camada mais marginalizada. Continuando. Então, como nós podemos ver, o realismo ele difere do naturalismo nesses dois aspectos. Realismo psicológico, naturalismo, determinismo, o meio onde o personagem vive. Isso para determinar o destino de seus personagens. É nesse contexto que surge um dos mais importantes escritores da nossa literatura, Machado de Assis. Machado de Assis nasceu em 1839 e viveu até 1908. Então, Machado de Assis nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Era mestiço e de origem humilde. Cresceu sob os cuidados da madrasta, Maria Inês, pois, assim como a mãe, a portuguesa Maria Leopoldina, seu pai, o mulato Francisco José de Assis, eles morreram cedo, né? Então ele foi criado pela madrasta, né? Apesar de ter frequentado escola pública e começado a trabalhar desde cedo, alcançou boa posição como funcionário público, cargo que lhe proporcionou tranquilidade financeira. Casado com Carolina Xavier de Novaes, Machado de Assis dedicou-se à literatura e produziu a melhor prosa brasileira do século XIX. Então, ele é um escritor que marcou a época com a qualidade do trabalho dele. O escritor compôs cerca de 200 contos. Então, vamos ver o resumo desta obra, né? Então, o resumo sobre o realismo no Brasil. O que acontecia nessa época no Brasil? A Lei Eusébio de Queiroz, que está relacionado com a liberdade do Brasil, a Guerra do Paraguai,
que nós sabemos que vários países tentaram tomar parte do Brasil, e aí aconteceram guerras, especialmente no sul do Brasil, né? O movimento republicano, que era aquela luta para libertar o Brasil de Portugal, né? E em seguida veio a independência do Brasil e depois outras liberdades que nós conquistamos, né? E mais, características do período realismo. Ironia. A ironia está presente na obra literária do realismo. Ele fala de forma sarcástica. Há momentos em que nós percebemos na obra de arte, na literatura do realismo, que há uma certa ironia na narração da história, né? Antirromantismo, o que vem a ser isso? O realismo é o período literário que veio após o romantismo. Então, esse período literário, realismo, eles eram contra todo aquele sentimentalismo, aquela idealização, aquele sofrimento, aquela angústia que o romantismo carregava. O período do realismo, os autores eles querem mostrar a realidade como ela é, sem idealizações, sem aquelas fantasias, sem aqueles escapismos que acontecia lá no romantismo. O realismo quer mostrar a vida como ela é. Ele quer mostrar as personagens como as pessoas realmente são, com suas qualidades, com seus defeitos, com bastante defeitos, por assim dizer. Nas obras nós podemos constatar isso, né? E também tem a linguagem objetiva. Lá no romantismo havia muito subjetivismo, muito sentimentalismo. Na linguagem do realismo, ela é objetiva. Antropocentrismo. Nós falamos sobre antropocentrismo diversas vezes, que é uma corrente filosófica que acredita que o homem é o centro de tudo. Isso é contra, né? Isso vai de encontro ao teocentrismo, lá do período lá de trás do trovadorismo, né? Que antigamente as pessoas achavam que Deus era o centro de tudo e ninguém podia tomar nenhuma decisão sem a autorização e a bênção da igreja. Mas com o passar dos tempos, com a evolução da ciência, os homens começaram a perceber que não era bem assim. Então, o homem tem a capacidade de escolher por si mesmo o seu caminho, decidir e seguir sua vida. Ele é capaz de tomar decisões. Então, ele não precisa estar pedindo a bênção da igreja para tudo que ele fizer. Naquele período do teocentrismo, até as decisões políticas eram tomadas com base na Igreja Católica, naquilo que o Papa acreditava, naquilo que o Papa aceitava, naquilo que o Papa abençoava. Então, no antropocentrismo, isso tudo foi por terra. Não precisa mais ficar esperando a bênção, não precisa ficar esperando o Papa dizer se pode ou não tomar alguma decisão, tanto política como pessoalmente, como de qualquer situação, qualquer área da sociedade. Isso é antropocentrismo. E a ciência, a evolução da ciência, a revolução industrial, tudo isso contribuiu para que o homem pudesse tomar a sua posição dentro da história da humanidade, né? Ele pode tomar decisões, ele é capaz, ele vai buscar aquilo que é necessário para ele enfrentar seus próprios desafios. Antropocentrismo. O homem está no centro de todas as coisas, né? E também a crítica sociopolítica, né? Então, dentro do realismo, as obras do realismo também vêm fazer uma crítica, né? Um ataque à burguesia. Como eu disse anteriormente, as classes sociais foram surgindo e foram se distanciando umas das outras, né? Então, os burgueses, que eram os detentores do poder de compra, o poder de decisão dentro da sociedade,
e as outras classes sociais mais fracas, mais reprimidas, mais marginalizadas. Então, os autores, não só do realismo, mas de todas as épocas, eles vestem a camisa daquelas classes sociais mais sofridas. Então, eles vão defender esta classe social. Então, eles vão atacar a burguesia. Faz uma análise psicológica, que é mais centralizado no realismo do que no naturalismo. A ausência de idealizações. Realmente não há idealizações, né? E também a temática do adultério, aquilo que eu disse para vocês. A personagem é mostrada como ela realmente é, com todas as qualidades e com todos os defeitos, e aí vai mostrando todas as mazelas aí da sociedade. Principais obras do realismo no Brasil: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, Quincas Borba, Dom Casmurro, Isaú e Jacó, Memorial de Aires. Todas essas obras são de Machado de Assis, chamando mais a atenção de Dom Casmurro, que é trazendo muito mais essa questão da análise psicológica das personagens, né? Então, o principal autor desse período é Machado de Assis, mas também temos outros autores. O Machado de Assis escreveu principalmente para o realismo, com as características do realismo, mas também com características do naturalismo. E vamos ver os outros autores, que são do naturalismo, que é Aloísio de Azevedo e Raul Pompeia. Então, Machado de Assis escreveu, mas trazendo a análise psicológica dos seus personagens, especialmente Dom Casmurro, né? E também a Memórias Póstumas de Brás Cubas. E a Memórias Póstumas de Brás Cubas chama a atenção porque é um defunto narrador. É alguém que morre e vai contar a sua história a partir da sua morte para trás, enquanto ele era vivo. Então é uma história muito interessante de se ler e bastante interessante a forma como ele escreve. É muito interessante. E ele traz uma narrativa bastante naturalista, e ele traz as características das personagens bastante difundidas, como o psicológico, que é do realismo, mas o meio em que vive ele traz a respeito dessas personagens. Então isso vai mostrando e vai trazendo para nós as características, a forma como Machado de Assis escreve. Então, em Dom Casmurro, sempre vai ter uma pergunta, sempre vai ter uma incógnita, e ele sempre vem conversar com o leitor. Ele traz perguntas para o leitor, ele faz com que o leitor pense a respeito, reflita sobre o que ele está escrevendo. Essa é uma forma muito diferenciada, o que fez com que ele se destacasse tanto naquele período literário e que ficou marcado para sempre, né? Porque Machado de Assis sempre vai ser uma referência de um best-seller brasileiro, né? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.